Tem até hoje em Saipan, o local chama-se, acho que é Cume do Suicídio. É uma quantidade absurda de pessoas pularam de lá com medo de serem mortas pelos americanos. Nossa. E como honra final, se não bastasse toda essa merda que ele fez, ele fracassou em tomar Pearl Harbor, ele destruiu toda a frota japonesa em Midway, ele fracassou na defesa de Saipan, e por alguma razão que eu não entendo muito bem, o governo imperial do Japão, quando ele morre, promove ele almirante de esquadra. Não me pergunte por quê. Realmente não entendo a razão de por que eles fizeram isso. Mas você pode ver, Midway especificamente, eu sou absolutamente fascinado por essa batalha, ela mostra muito bem como a capacidade de ação, a capacidade de escolha, às vezes de um homem, ela é suficiente para mudar todo o contexto de uma guerra inteira. Certeza. Se os Estados Unidos tivessem perdido Midway, se os Estados Unidos tivessem perdido o Yorktown, tivessem perdido o restante de sua frota ali, eles não perderiam a guerra, mas eles seriam imobilizados por meses até ter condições de lutarem adequadamente de novo. Então, o que o Fletcher fez, ele praticamente garantiu a vitória dos Estados Unidos contra o Japão. Óbvio que a guerra continuaria, ainda ocorreriam outras batalhas nas imediações do Pacífico. Deixa eu entrar, eu não resisto, eu adoro entrar numa polêmica. Eu chegaria ao ponto de dizer que o que acontece em agosto de 45, eu arriscaria dizer que as bombas atômicas que os Estados Unidos jogou no Japão, elas foram humanitárias. Eu vou te perguntar isso, por que teve esse bombardeio atômico? Humanitárias Por que as bombas? Por que foi jogada essa bomba? Você vai dizer, lá? você é um doente. Cara, os caras vai te arrebentar com Você é isso um aí, doente. Morreram 150 mil pessoas nesses bombardeios. Bomba humanitária? Não tem como, mano. Vou te dizer por que elas foram humanitárias. Primeiro, você perguntou por que as bombas elas foram construídas. Primeiro, as bombas não eram para o Japão, as bombas eram para a Alemanha. Era o projeto Manhattan. Teve até o filme do Nolan agora, né, o Oppenheimer. Uhum. Só que a Alemanha perdeu a guerra em maio de 1945, perdão. O Hitler se mata, as tropas alemãs entram em colapso, porque vão ocorrer os desembarques da Normandia no dia D, 6 de junho de 1944. Tropas alemãs vão perder dezenas de milhares de homens em agosto no Bolsão de Falese. Os russos vão avançar reconquistando regiões da Bielorrússia. Ainda vai ter a invasão de britânicos pela Itália. Então, praticamente vinham inimigos daqui e vinham inimigos daqui. Agora a questão do Japão. Por que as bombas atômicas elas foram humanitárias? É óbvio que a morte de qualquer pessoa numa guerra é injustificada. Os maiores sofredores, quem sofreu de verdade naquela guerra, foram os civis. Pessoas que não tinham nada a ver com aquilo e foram pegas no terror daquela situação. Só que uma coisa eu te afirmo com toda certeza. Se os Estados Unidos não tivessem jogado as bombas atômicas no Japão, o Japão seguiria lutando por anos. E foram feitas métricas. Os próprios americanos fizeram essas métricas. Se os Estados Unidos invadissem o Japão por terra, eles conjecturaram que ocorreu o seguinte. O país inteiro viraria um campo de batalha, porque todas as vilas, todas as regiões do Japão iriam se armar para se defender de maneira totalmente suicida. Tanto que a batalha de Iwo Jima, aquela batalha famosa que tem os americanos subindo no topo de uma montanha, pegam uma bandeira bem grande, aquilo ali é o Monte Suribate. Aquelas batalhas eram carnificinas absurdas. Eram batalhas que nem necessariamente eram tantos homens, vamos supor, era 60 mil de um lado contra 80 mil de outro. Só que a quantidade de mortos nessas batalhas morriam uma quantidade infindável de japoneses, eles não paravam. O governo ditatorial do Japão colocou na mente deles que... Tinha uma frase deles que era muito recorrente. O dever é pesado como uma montanha, mas a morte de um soldado é leve como uma pluma. Então, a vida deles não valia nada. Então, tanto que aquele programa dos kamikazes tinham milhares, não estou sendo hiperbólico, tinham milhares de aviões preparados para continuarem sendo jogados nos navios americanos. O governo imperial do Japão estava disposto a que milhões de pessoas da sua população morressem numa guerra aberta, que também seria agora contra os soviéticos. Os soviéticos já tinham ajudado a derrotar a Alemanha e iriam invadir o Japão também. Estamos falando de milhões de mortos. Humanitárias, porque são as bombas atômicas que convencem o imperador
a render o Japão. São apenas elas que convencem ele a pôr um fim naquela carnificina. Porque ainda tinham milhões de soldados japoneses na China. O Japão ainda tinha milhões de soldados para lutar. Essa guerra não iria acabar nem um pouco tão cedo. Vocês podem, por exemplo, se eu te perguntar, qual foi a arma mais cara da Segunda Guerra Mundial? Suponho que você me dirá, as bombas atômicas foram as armas mais caras. O projeto mais caro não foram das bombas atômicas, foram dos bombardeiros B-29. Bombardeiros gigantescos que lançaram napalm sobre Tóquio. E Tóquio, as casas eram feitas basicamente de papel e madeira. Agora imagine por um momento o que foram os bombardeiros de Tóquio. Os Estados Unidos poderiam ficar anos bombardeando Tóquio. Anos. O Japão não tinha mais como se defender dos B-29. Os Estados Unidos poderia aniquilar milhões da população japonesa apenas com aqueles bombardeiros. No fim das contas, eu tenho certeza do quão polêmica é a minha afirmação. As bombas atômicas impediram algo pior. Muito pior, mas muito. Por exemplo, em fevereiro de 1945, Dresden, uma cidade na Alemanha, foi bombardeada. Não se sabe exatamente ao certo, mas se conjectura que pelo menos 15 mil pessoas morreram em Dresden. Aquelas pessoas morreram incendiadas. Jogaram bombas de gelatina incendiária sobre Dresden. A cidade ardeu por 7 dias. Dava para você ver no horizonte, a quilômetros de distância, um incêndio em Dresden. Então, por exemplo... Gelatina incendiária, isso eu nunca ouvi falar. É totalmente diferente do napalm, isso aí? Não, eles utilizavam toda sorte de novas formas de matar, porque existia um mantra entre os britânicos e americanos. Faremos o povo alemão provar e engolir uma dose mais intensa dos sofrimentos que impuseram à humanidade. Então, só na Alemanha, a Alemanha foi colocada no chão. Milhões de alemães morreram nos bombardeios que os aliados fizeram. Milhões de japoneses iriam morrer porque aquela guerra não foi uma guerra de escolha deles. Era um governo ditatorial que queria se expandir ad eterno, que colocou o povo naquela situação. Então, as bombas atômicas terríveis, que causaram danos irreversíveis a milhares, não apenas quem morreu, uma quantidade absurda de pessoas sofreu durante décadas as consequências da radiação nuclear. Sem aquelas bombas, sem aquele terror absurdo, o terror teria continuado de outros modos. Porque, no fim das contas, eu repito, os B-29 eram mais que o suficiente para colocar o Japão no chão em uma questão de meses. Agora, sem a Alemanha, todo o esforço aéreo soviético, francês, americano, tudo isso seria redirecionado para atacar o Japão. Estaremos falando de uma destruição sem precedentes. E, de novo, o espírito suicida do Japão era tão grande que eu não duvido que porções imensas da população teriam sido destruídas ao ponto que seria irreversível você conseguir voltar aos níveis antes da guerra. O Japão ele conseguiu se reestruturar pós-guerra porque, querendo ou não, grande parte da sua população foi preservada. Grande parte das tropas que morreram em ilhas, nas imediações do Pacífico. Muita gente morreu na China e etc. Só que, de novo, o que ocorreu ali, aquelas bombas atômicas, pouparam o Japão de um destino muito pior. Ao ponto que, se aquilo continuasse mais, tanto quanto o imperador, quanto outros membros do exército, a marinha, etc., continuariam sacrificando o povo. Só para você ter ideia, quando ocorreu o primeiro bombardeio, eles falaram, não, isso aqui não é uma bomba atômica, não. Isso aqui é outro tipo de bomba, uma bomba mais poderosa. Eles só se convenceram a parar quando eles não, isso é uma bomba atômica de verdade. Eles conseguiram verdadeiramente controlar esse tipo de armamento. Então, não é impossível. Então, eles têm poder de destruir a nossa nação em questão de dias. Então, muito bem, podemos parar. Se eles tivessem a noção, olha, eles podem nos destruir, mas em anos. Muito bem, então vamos continuar com a guerra. Eles ainda tinham porções gigantescas da China sob o comando deles, ainda tinham porções gigantescas do Pacífico sob o comando deles, recursos imensos, milhões de soldados, milhares de aviões para serem lançados, dos kamikazes para serem lançados contra as tropas americanas. Tem noção
o que é você convencer muitas vezes um jovem de 18, 20 anos. Olha, entra nesse avião aqui e se joga. Porque você está ajudando a salvar o Japão. No final, foi um sacrifício completamente inútil. Da grande maioria daqueles kamikazes não conseguiram surtir efeito algum. No começo, até eles surtiram algum efeito, porque ninguém imaginava que alguém seria maluco bastante para entrar no avião e se lançar contra o navio. A partir do momento que os americanos sabiam que aqueles ataques aconteceriam, eles mais que triplicaram a defesa antiaérea dos seus navios e os kamikazes se tornaram ineficazes totalmente. Então, era um sacrifício completamente maluco do próprio povo. Eu não vejo as pessoas olham a destruição da Alemanha e justificam a destruição da Alemanha. Olha, destruir a Alemanha era justificado porque precisávamos parar o Hitler. Eu concordo. Jogar as bombas atômicas no Japão era necessário porque precisava se parar o Japão. É o mesmo princípio. Eram dois países, Alemanha e Japão, dois países imperialistas que não parariam nunca com seus